Olá! Hoje a gente vai dar sequência então ao estudo dos transtornos psicóticos. Na última aula eu falei então sobre esquizofrenia, né, que é um transtorno psicótico bastante prevalente e é super importante ter acesso ou ter acessado essa aula anterior sobre esquizofrenia para a gente poder seguir no estudo dos demais transtornos psicóticos, tá? A partir da aula vai ficando mais claro que, com o conhecimento sobre esquizofrenia, a gente consegue diferenciar dos demais transtornos psicóticos. Então, por isso a importância da gente ver. Então, os transtornos psicóticos, eles estão dentro de um grupo de transtornos mentais que tem como característica principal delírios, alucinações, comportamento ou discurso desorganizados. É isso que reúne os transtornos psicóticos. Então, vamos lá então à aula de hoje. Tá? Então é importante que a gente conheça inicialmente a esquizofrenia para que o nosso raciocínio clínico parta nessa direção. Uma vez que os critérios diagnósticos não estão preenchidos para o quadro de esquizofrenia, a gente começa, por exclusão, considerar outros transtornos psicóticos, que podem ser aqui a catatonia, que não é um transtorno, mas é uma condição que está presente, que atravessa vários transtornos psicóticos e por isso que ela está bem descrita no DSM. O transtorno psicótico breve, o esquizofreniforme, o delirante e o esquizoafetivo. Ao longo do encontro de hoje, a gente vai ver então as principais características, os critérios diagnósticos de cada um deles, para a gente poder fazer essa diferenciação. Volto a dizer, é importante uma apropriação da esquizofrenia para que a gente possa fazer a distinção desses outros quadros. Então, vamos seguir. Então, a catatonia refere-se então a um sintoma presente nos quadros psicóticos que está relacionado a um comportamento. Tá? Então, ele vai ser denominado, né, ou caracterizado por 3 sintomas a partir desses listados abaixo. Então, o primeiro deles é um sintoma de consciência, que é o estupor. Tá? O estupor é quando há um rebaixamento da consciência, é um estado que a gente fala de obnubilação da consciência. Né? Há uma ausência de atividade psicomotora, uma lentificação, né? Em que não há uma relação, não há uma interação com o ambiente. O indivíduo ele começa a ficar como se estivesse num estado de anestesia emocional, anestesia, né? Com baixa reatividade. Um outro sintoma que pode estar presente também é a catalepsia, né? Que é uma indução, né, passiva de postura mantida contra a gravidade. Então, o que isso significa? O indivíduo ele começa a se colocar numa posição que ela é desconfortável, né? E ele mantém, e assim a mantém essa posição por bastante tempo. Tá? Então, o seu estado de catalepsia, geralmente associado a uma rigidez. A flexibilidade séria, que é o sintoma de número 3, ele está relacionado, então, a uma leve resistência, né, por parte do indivíduo ao posicionamento pelo examinador. Então, o examinador, na entrevista diagnóstica, ele levanta, por exemplo, o braço do indivíduo, né, e ele permanece com o braço levantado, assim. E não baixa, e mantém. Né? Então, assim, isso também é observado no estado de catatonia. O indivíduo parado, né, com o estado às vezes absorto ali, parece que ele não está presente naquele momento, e aí eu pego o braço, estendo e o braço fica parado no ar. Mutismo, né, outro sintoma, que é uma resposta, né, verbal ausente, então uma recusa à expressão verbal, uma recusa à fala, né? Então aqui também tem que excluir se não for um caso de afasia, em que houve um acidente vascular cerebral ou alguma lesão na área de Broca e aí o indivíduo não consegue articular e, portanto, não se comunica, né? Que é um mutismo de outra ordem. O negativismo, que é uma resistência, né? Uma oposição, né?
a partir de instruções externas, então é solicitado que o indivíduo faça alguma coisa e ele não faz, né? Explicitamente ele não colabora, né? Ele reage, ele resiste, mas de uma maneira bastante consciente e deliberada, né? É chamado esse estado de negativismo. A postura, né, a manutenção espontânea e ativa de uma postura contrária à gravidade, então ela é semelhante à anterior, né, chamada de catalepsia, então geralmente está associada a uma postura desconfortável que é mantida pelo indivíduo, né? Os maneirismos que têm a ver a comportamentos, a gestos, né? Pode ser uma caricatura esquisita, né? Ou algo assim que foge um pouco, né? Algum comportamento mais repetido com as mãos, com os dedos. A estereotipia, que também são movimentos repetidos, né? Então, geralmente, que não tem uma relação com o objetivo. Então, assim, ao invés de ir lá para abrir uma maçaneta e girar, o indivíduo tem um comportamento meio estranho, assim, né? Então, isso é algo estereotipado. Toda vez que ele vai se dirigir em direção à porta, à maçaneta, ele faz um comportamento que ele é estereotipado, que é marcado e que nos chama bastante atenção, né? O sintoma de número 9, agitação, né, que não é influenciada por estímulos externos, então não tem nada acontecendo para deixar o indivíduo mais assim agitado, né? Caretas, é uma expressão facial, né, com caretas. Ecolalia, que é um sintoma de linguagem, tá? A repetição, a imitação da fala ou das palavras que que foram escutadas pela última vez pela pessoa. Ou a ecopraxia, que é a imitação dos movimentos, né, e postura da outra pessoa. Ecocinesia e ecopraxia está dentro desse último item. Então, são todos sintomas motores, né, a catatonia, que vão estar presentes em alguns quadros psicóticos. Geralmente a gente vai observar a catatonia, pessoal, em estados mais agudos da esquizofrenia. Tá? De repente o paciente entra em surto e ele fica no estado que a gente chama de estado catatônico. Então tu vê que há uma ruptura com a realidade, um comportamento que ele é, né, fora de um padrão considerado normal, que chama bastante atenção. Tá? Então pode ser descrito por 3 ou mais desses 12 sintomas aí, ok? Então esse seria o estado de catatonia. E a catatonia, então, ela vai entrar para nós aqui como um especificador dos transtornos psicóticos. Desde a esquizofrenia ou cada um desses outros transtornos, a gente tem ali um espaço que diz assim, especificar se o indivíduo apresenta catatonia. Bom, então dentre os transtornos psicóticos, que não esquizofrenia, a gente tem aqui um que é chamado de transtorno psicótico breve. O transtorno psicótico breve, ele é, como o nome sugere, um transtorno breve. Breve no sentido de tempo. Então, a duração desse estado psicótico, ela é bastante curta. Tá? É isso que vai configurar um episódio, um transtorno psicótico breve. Esse diagnóstico ele pode ser considerado um diagnóstico temporário, né? Porque uma vez que o paciente ele apresenta, né, os sintomas por um período maior de tempo, ele passa a ser considerado um outro diagnóstico. Então, vamos lá. Transtorno psicótico breve, então tem como característica o critério A, a presença de um ou mais, né, dos seguintes sintomas psicóticos: delírios, alucinações, desorganização do pensamento, né, por exemplo, pensamento incoerente ou aquele estado de descarrilamento, que é uma distratibilidade psíquica, né, ou comportamento desorganizado ou catatônico, como a gente viu ali anterior. Então ele tem que ter um ou mais desses 4 sintomas. E esse critério A, ele tem que estar presente entre um dia e um mês. Ou seja, por isso esse recorte de tempo breve. Tá? Durante um período de um mês, é esperado que o indivíduo retorne ao funcionamento pré-mórbido, isto é,
antes da doença. Então ele vem funcionando normal, tem um surto, apresenta esses sintomas, pode apresentar 1, 2, 3, 4 desses sintomas, e depois de um mês volta ao normal. Tá? Se eu estou investigando o indivíduo com transtorno que está apresentando, com transtorno não, estou investigando um indivíduo que está apresentando esses sintomas durante 3 dias, durante 4 dias, durante 5 dias, durante 29 dias, eu vou considerar transtorno psicótico breve. Acima de 30 dias, acima de um mês, deixa de ser, se ele mantiver esses sintomas, deixa de ser transtorno psicótico breve, passa a ser outro transtorno mental. Não pode ser considerado esquizofrenia, porque esquizofrenia precisa ter 6 meses. Então, né, fica aqui num hiato, num canto aqui a gente tem o transtorno psicótico breve, né, e num outro canto, né, no outro canto aqui para alcançar aqui, a esquizofrenia, ok? E o critério C exclui transtorno de humor, esquizofrenia, transtorno de uso de substâncias e outras condições clínicas, tá bem? E aqui tem uma coisa importante, especificar se há algum estressor, por exemplo, pós-parto. Então, uma psicose pós-parto pode ser, né, considerado um transtorno psicótico breve em período pós-parto. Então, uma mulher que teve pariu, né, teve um parto e a partir do parto começou a apresentar sintomas psicóticos durante um período de até 4 semanas, a gente pode considerar um transtorno psicótico breve, tá? E se tiver catatonia, que são aqueles sintomas, também especifica aqui, certo? Esse então é o transtorno psicótico breve, que tem a importância de ser, né, um episódio psicótico durante um período curto. Uma coisa também importante que estava ali como um diferencial, né, para fazer o diferencial, que não se classifica se for em função de uso de substância, tá? Então, se essa psicose, esse período de até um mês, se der ou for melhor explicada por uso de substância, não considera. Vamos adiante, então. Transtorno esquizofreniforme, tá? Então, aqui a gente está chegando aqui nesse meio termo. O esquizofreniforme, então, é um outro transtorno psicótico que vai preencher essa lacuna entre o psicótico breve e a esquizofrenia. Critério: presença de 2 ou mais e pelo menos um desses sintomas tem que ser delírios, alucinações ou desorganização do pensamento, tá? Então, um sintoma tem que ser um sintoma clássico psicótico, tá? Que é delírio, alucinação, desorganização do pensamento. Os outros podem ser comportamento gravemente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. Tá? A duração maior ou igual a um mês, menor ou igual a 6 meses. E aqui pede para especificar os sintomas avaliados e a gravidade. Aqui também especificar se há a presença de catatonia ou não. O que temos aqui que é importante, né? Então, como eu falei, um preenchimento de lacuna. A gente tem num espectro, né, num polo, o transtorno psicótico breve e no outro polo, a esquizofrenia. Psicótico breve, sintomas psicóticos até um mês. Maior que um mês e menor do que 6 meses, esquizofreniforme. Maior do que 6 meses, maior ou igual, esquizofrenia. Tá? Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, né, do que é o conceito de espectro. A aparição aqui temporal dos sintomas de um mês até um mês, de um dia até um mês, psicótico breve, de maior que um mês e menor que 6 meses, esquizofreniforme, maior ou igual a 6 meses, esquizofrenia. Tá? Muito importante. Se o paciente já tem o diagnóstico de esquizofrenia, ele não preenche o critério nem para esquizofreniforme e nem para psicótico breve. Ou seja, já teve 6 meses de episódio
de sintomas psicóticos, preencheu os critérios para esquizofrenia, estabilizou e apresenta depois sintomas psicóticos por 5 dias, ele não vai ter transtorno psicótico, tá? Ele segue tendo o diagnóstico de esquizofrenia. O diagnóstico de esquizofrenia, ele é soberano a esses outros transtornos, tá? Não há comorbidade aí, certo? Esse é um diferencial bem importante. Tá? Porém, o contrário pode ser verdadeiro. Ele pode primeiramente apresentar o transtorno. Apresentou o transtorno, apresentou sintomas psicóticos. 5 dias. Transtorno psicótico breve. Manteve no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, manteve no primeiro mês, manteve no segundo mês, cai o diagnóstico de psicótico breve, passa a ser o diagnóstico de esquizofreniforme. Manteve por mais 6 meses, cai o diagnóstico de esquizofreniforme, mantém-se o diagnóstico de esquizofrenia e permanece esse diagnóstico. Transtorno delirante, pessoal. Aqui é uma outra característica, um outro transtorno psicótico, tá? Não está dentro de um espectro da esquizofrenia, como aqueles outros dois estavam, tá? O transtorno delirante é um transtorno psicótico, mas que tem uma característica um pouco diferente. Então, aqui o critério definidor é a presença de delírio, de um ou mais delírios, com duração de 1 mês ou mais, tá? Então, aqui, bastante importante, né? Nós vamos ter pacientes que têm como critério principal, sintoma principal, delírio. Um delírio que é persistente, né, que pode ser mais de um tipo de delírio, e que o paciente ele não preenche os critérios para esquizofrenia. Tá? Então tem que, de novo, né, como eu falei lá no início da aula de hoje, exclui-se o diagnóstico de esquizofrenia. Nunca foi atendido, então eu vou pensar num outro transtorno psicótico. Então, as alucinações, aqui tem uma nota, as alucinações quando presentes não são proeminentes e tem relação com o tema do delírio. Tá? Então, o delírio ele é classificado por temáticas, que a gente já vai ver quais são. Né? Então, por exemplo, aqui a sensação de estar infestado de insetos associadas com um delírio de infestação. Né? Então, tem que ter a ver com esse delírio. Se o delírio, se a alucinação ela é fora do contexto do delírio, aí a gente pode considerar, né, como um sintoma à parte, daí já vai preencher critérios para outro transtorno psicótico que não o delirante. Tá? Critério C, exceto pelo impacto do delírio ou dos seus desdobramentos, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Então, assim, o indivíduo ele pode ter um funcionamento relativamente ok, porém, né, especialmente naquilo que foge do delírio. Né? Então, o delírio, o que é? É uma alteração de pensamento, que a gente já viu, né, bastante rígida, e que faz com que o indivíduo acredite em determinadas ideias, né, sem possibilidade de flexibilidade dessas ideias. Né? Então, essas ideias são tomadas como verdade e tudo aquilo que foge dessas ideias, tudo aquilo que foge dessa temática, o indivíduo segue normalmente operando e trocando com a realidade. Critério D, se os episódios maníacos ou depressivos ocorreram, né, eles foram breves em comparação com a duração dos períodos delirantes. O que quer dizer com isso? Se houve algum episódio de humor, eles têm que ter sido bastante curto, né, circunscritos, tanto de mania, né, ou de depressão. Senão, a gente vai considerar isso um outro transtorno. Tá? Então, é possível ter, né, uma comorbidade com um transtorno de humor, desde que esses episódios sejam curtos. Critério E, a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, né? Então não pode ser efeito de intoxicação de substância, ou uma condição médica, tá? Não sendo também mais bem explicados por outro transtorno mental, como o dismórfico corporal ou TOC. Tá? Então, ou seja, esse delírio ele não pode ser uma obsessão, como ocorre no TOC, e nem pode ser um pensamento intrusivo,
como ocorre no transtorno dismórfico corporal, que é um tipo de transtorno em que o indivíduo tem uma ideia obsessiva de que alguma parte do corpo é defeituosa. Tá? Seguimos. Então, os tipos de transtorno delirante. Então, solicita-se que determine qual é o subtipo, ou seja, o tipo de delírio. Então, a gente tem o erotomaníaco, tá? Que é um subtipo que aplica-se quando o tema central do delírio é de que a outra pessoa está apaixonada pelo indivíduo. Delírio erotomaníaco é isso, assim, é a questão assim de síndrome meio que de Dom Juan, assim, né? É uma expectativa de que as outras pessoas se apaixonam pelo indivíduo, né? Então, as pessoas gostam, né, de mim, me desejam, sem que eu a seduza. Não tem uma coisa aqui histriônica, né, de sedução ou narcísica, né, de admiração. É uma crença de que as pessoas estão apaixonadas por mim. De novo, pessoal, não tem como convencer um paciente delirante de que isso não é verdade. Para ele, isso é verdade absoluta. Então, esse é um subtipo. O outro pode ser o subtipo grandioso, né? Então, o tema central do delírio é a convicção de ter algum grande talento, embora não reconhecido, né? Insight ou ter feito uma descoberta importante. Eu lembro de uma situação em que um paciente me revelou assim que ele estava convicto, né, de que ele ia propor uma técnica na área de conhecimento lá, que ele estava iniciando os estudos na graduação, mas que ele ia propor uma técnica que ia revolucionar a medicina, né? E, bem, né, isso era bem pouco provável que acontecesse com uma pessoa de primeiro ano, de segundo ano de trajetória acadêmica, né? Então, assim, mas a pessoa que tem esse funcionamento, ela tem uma convicção e muitas vezes passa uma ideia de que essa pessoa realmente é muito inteligente, muito capaz e tal, mas quando tu dá um pouco de atenção, de corda para esse raciocínio se desenvolver, tu vê que ele não para em pé, né? Que ele é cheio de fragmentos e que não é completo e tudo mais, né? Portanto, a gente está falando de uma desordem do pensamento, né? Então, talvez um delírio grandioso aqui, ele possa, para algumas pessoas, ele fique muito próximo de um estado maníaco, né? Porque no estado maníaco a gente tem uma autoestima inflada e tem uma grandiosidade de pensamento, né? Às vezes tem também, né, pensamento grandioso ou pensamento delirante. Qual é a diferença aqui? É importante a gente fazer essa distinção. Um estado maníaco, né, um episódio maníaco está né, compactuado, né, ou está complementado por outros sinais e sintomas, né? Insônia, agitação psicomotora, euforia, né, necessidade de sono diminuída, atividade direcionada para vários objetivos, e isso ocorre num episódio. O transtorno delirante não acontece no episódio, isso é algo mais progressivo, é mais duradouro e não acompanha um estado de humor elevado, né? Então isso é uma desordem do pensamento. O tipo ciumento, né, que aí é um ciúmes patológico, né? Então aplica-se quando o tema central do delírio do indivíduo é o de que o cônjuge ou parceiro ele é infiel. Então tem esse funcionamento, geralmente aqui está associado, né, pode estar associado a um comportamento mais hostil com o parceiro, pode envolver agressividade, então é algo para a gente também ficar atento, né, pensar em estratégias de proteção, né? E tipo persecutório, então, né, aplica-se quando o tema central do delírio envolve a crença de que o próprio indivíduo está sendo vítima de uma conspiração, enganado, espionado, perseguido, envenenado ou drogado, difamado maliciosamente, assediado ou obstruído na busca de objetivos de longo prazo. Então, às vezes, o paciente tem um discurso que, se a gente não tem crítica, a gente até compra,
né, de que as pessoas estão contra ele, de que o chefe está contra ele, né, de que os colegas de trabalho estão contra. Eu já tive pacientes que eu atendi que todos os 8, 10 empregos que essa pessoa participou, o chefe conspirava contra, né? Então assediava. Então, até estatisticamente era pouco provável que isso fosse verdade, né? Pá, a pessoa tem muito azar de escolher lugares em que isso acontece. Não estou dizendo que não aconteça assédio moral, assédio em ambientes de trabalho, né? Perseguição. O problema é que isso parece ser um padrão do paciente, né? Um paciente que vai ser desconfiado, um paciente que vai ter certeza que as coisas acontecem sem ter nenhuma evidência, baseado simplesmente naquilo que ele pensa, no feeling, naquilo que ele sente, e não tem elementos para pensar isso. Então, o delírio ele fica muito escancarado quando a gente começa a perceber que não tem nenhuma evidência que sustente isso. Somente a interpretação do paciente, somente a convicção do paciente. E aí que a gente tem, assim, tem que ter cuidado. E como isso é um transtorno que ele é crônico, né? Ele acompanha o indivíduo por bastante tempo, a gente vai conseguir perceber, né, que isso já vem acontecendo em outros momentos da vida. Como acontece no ciúmes. O ciúmes patológico muitas vezes está associado a esse delírio, né? A um transtorno delirante. Então, a paciente ou o paciente que tem essa certeza, né? Que tem esse pensamento de traição continuada, independente das relações. Não é o parceiro ou a parceira que ativava isso. Isso é da própria pessoa, né? E entra no nível psicótico porque isso perde-se o controle, rompe-se com a realidade, né? Então, pacientes que eu atendi com delírio de ciúmes que tinha convicção, né, de que o parceiro poderia trair com a aeromoça, né, numa ponte aérea que ele fazia uma vez, né, a cada 20 dias, uma vez a cada mês, né? Então, assim, que aquelas mínimas oportunidades, isso garantiria, né, que o indivíduo iria trair e tudo mais, né? Isso torna a relação inviável, impraticável. Ainda sobre os subtipos, o tipo somático, né, que aplica-se quando o tema central do delírio envolve funções ou sensações corporais, então o indivíduo começa a ter uma ideia fixa com relação a algum desconforto corporal, alguma parte do corpo, não parte do corpo, né, mas assim, tipo, pode ter a sensação, pode ter um delírio de que ele perdeu algum órgão, né, de que o órgão não está funcionando muito bem, enfim, né, isso seria um delírio somático e essa ideia ela tem que ser persistente para ser um delírio. O tipo misto, quando tem, né, quando não tem um tema, né, predominante, né, quando tem mais de um tema, né, de delírio. E o tipo inespecificado, não especificado, né, quando a crença delirante dominante não pode ser determinada com clareza ou não está descrita nos tipos específicos, né? Então, assim, o indivíduo não se atribui a nenhum desses subtipos do delírio, então a gente coloca não especificado. É um delírio muito particular, muito peculiar do indivíduo. Ele tem um exemplo, delírios referenciais sem um componente persecutório ou grandioso, né? Sei lá, o delírio é que toda noite, toda manhã, quando o galo cantava, isso, né, significava alguma coisa a respeito do dia dessa pessoa, né? O galo que cantava no vizinho significava como seria o meu dia. Sei lá, um delírio que não tem um conteúdo específico. E também existe a possibilidade de o conteúdo do delírio ser considerado bizarro, tá? Então, assim, então tem que especificar se o conteúdo é bizarro. Então, os delírios são considerados bizarros se são claramente implausíveis. Porque até mesmo esses persecutórios ou de ciúmes, tá, é muito pouco provável, mas não é impossível que alguma dessas coisas aconteça. O bizarro é quando ele é implausível, impraticável ou incompreensível, né? Não originados de uma experiência comuns da vida. Né? Por exemplo, a crença de que o indivíduo de que um estranho retirou seus órgãos internos, substituindo
por de outros sem deixar nenhuma cicatriz, nenhuma ferida. Então, eu fui dormir e quando eu acordei foi trocado o meu rim com o rim de uma outra pessoa. Só que eu não tenho nenhuma cicatriz para isso. E eu simplesmente acredito, mesmo não vendo cicatriz, eu tenho essa convicção. Né? Então começa a ser um delírio de conteúdo bizarro, né? De que os ETs fizeram isso, né? Começa a trazer elementos assim, né? Fantasiosos. Ok? E o transtorno esquizoafetivo, né? Aqui ele foge um pouco daqueles outros transtornos, porque ele tem assim um pé na psicose e um pé nos transtornos de humor, né? Esquizoafetivo, então a ruptura, né? dos afetos. Então é caracterizado por um período ininterrupto de doença, durante a qual o episódio depressivo ou maníaco concomitante com o critério A da esquizofrenia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os critérios, o critério A da esquizofrenia preenchido, que são os sintomas psicóticos, delírio, alucinações, comportamento desorganizado, ou discurso desorganizado, ou catatonia, presente, ou sintomas negativos, durante um episódio depressivo ou um episódio maníaco. Tá? Então, é a soma da esquizofrenia mais da bipolaridade ou da depressão. Tá? Então tem uma nota. Os episódios depressivo maior devem incluir o critério A1, né, que é o humor deprimido, obrigatoriamente. B. Delírios ou alucinações por 2 semanas ou mais, na ausência de episódio depressivo maior ou maníaco durante a duração da doença ao longo da vida. Então, para além disso, de ocorrer esses sintomas durante o episódio, tem que ter também delírios e alucinações fora dos episódios maníacos ou depressivos. Tá? Por que isso é importante? Porque se acontecer os delírios e alucinações durante o episódio maníaco, pode ser melhor explicado somente por o transtorno bipolar. Tem que ocorrer fora dos episódios também. Critério C, os sintomas que satisfazem os critérios para um episódio de humor estão presentes na maior parte da duração total das fases ativa e residual da doença. Então, o paciente, né, deixa de ter os sintomas, pode deixar de ter os sintomas psicóticos, mas os sintomas de humor eles são mais persistentes, seja de depressão, seja de mania. Critério D, a perturbação não pode ser atribuída aos efeitos de uma substância, não pode ser por uma intoxicação de droga ou medicamento, ou uma outra condição médica geral. Tá? E aqui pede-se para que se faça uma distinção, né, uma especificação, se é esquizoafetivo tipo bipolar ou se é esquizoafetivo tipo depressivo. Ok? Então é importante fazer essa distinção. Certo, gente? Então, esses são os demais transtornos psicóticos, né, que fecham, né, a categoria do espectro da esquizofrenia, que vai incluir psicótico breve, esquizofreniforme e esquizofrenia, né, e o transtorno esquizoafetivo e o transtorno delirante para fechar, né, o conceito, né, os transtornos dentro da categoria de outros transtornos psicóticos. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima. Tchau!